Hoje eu quero falar com você sobre uma luta, uma grande luta interna que existe em todo ser humano. É a luta entre a carne e o espírito. E para ilustrar isso, eu quero falar uma história que eu ouvi, onde um missionário foi até uma aldeia, uma tribo indígena, e lá ele levou o evangelho, levou o amor de Jesus para aquelas pessoas. Foi embora e depois de algum tempo ele voltou naquela aldeia, e um dos índios que ele havia evangelizado chegou até ele e disse: irmão, desde que eu aceitei Jesus, existe uma grande batalha dentro de mim, uma grande luta interna entre a carne, entre a minha carne e entre o espírito, uma luta entre o bem e o mal. Parece uma briga de cachorro grande, disse aquele índio. E o missionário, então curioso, perguntou para ele: e quem vence no final? E o índio disse: vence aquele cachorro que eu alimento mais. Essa luta, ela acontece todos os dias, dentro de mim e dentro de você. Nós somos formados, o ser humano é formado por uma parte carnal, material, e por uma parte espiritual. A matéria, o nosso corpo, veio do pó dessa terra, por isso está ligado às coisas terrenas. O espírito veio diretamente de Deus, é o fôlego de vida, por isso está ligada às coisas de Deus. E eles estão em constante conflito. Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, que a carne está em guerra com o espírito e o espírito está em guerra com a carne. O termo espírito vem de pneuma, que significa vida, aquilo que dá vida ao corpo. E esse mesmo termo é usado para descrever também espírito de Deus, ou seja, o mesmo espírito que está em Deus está no homem, é a mesma essência. Ao contrário de carne não é a mesma essência que espírito. Carne está limitada às coisas desse mundo, é algo limitado. E essa guerra entre carne e espírito começa a acontecer em cada ser humano quando o indivíduo entrega a sua vida a Jesus. E o seu espírito então é vivificado no Senhor, ele torna a ter vida. E com essa vida, o Espírito de Deus começa a guerrear com as coisas da carne. E o principal disso tudo é que, se a carne vencer na sua vida, ela vai se manifestar mais que o Espírito. Se o Espírito vencer essa batalha, ele vai se manifestar mais do que a carne. A pergunta que eu faço é: quem está vencendo essa batalha na sua vida? Se for a carne, algumas coisas então vão começar a se manifestar na sua vida, que são as obras da carne. De acordo com o apóstolo Paulo, são 15 as obras da carne que se manifestam em nossa vida. E essas 15 obras, elas podem ser divididas em 4 grandes áreas: sexo, religião, sociedade e alimentação. Dentro da área sexual, as obras da carne começam pela prostituição. E prostituição não é somente você vender o seu corpo em troca de dinheiro. Não. Prostituição simboliza todo ato sexual ilegal, ou seja, fora da vontade de Deus, fora do casamento entre o homem e a mulher. Outra obra que se manifesta em nossa carne é a impureza. E o termo pureza vem de você deixar a sua casa limpa antes de entregá-la para alguém. E é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente deixe a nossa casa limpa, o meu e o seu coração, a nossa vida limpa, antes de entregar para Deus, para Ele.
E por último, nós temos a lascívia, que é a disposição para todo prazer. Ou seja, o que importa é o meu prazer, e eu posso fazer de tudo para alcançá-lo. Não importam as barreiras morais que existam, eu posso derrubar tudo pelo meu prazer. Outra área que a carne se manifesta é a religião, através da idolatria e feitiçaria. Idolatria é você adorar qualquer Deus e não o Deus verdadeiro. É você colocar qualquer coisa material à frente de Deus em sua vida. Feitiçaria é você se envolver com o lado místico, misterioso, sobrenatural, do espiritual e fazer qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Na área social, são todas as manifestações da carne que vão afetar diretamente o seu convívio em sociedade, o seu relacionamento com o seu próximo, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com os demais. Então, aí nós temos manifestações como o ódio, a raiva, os ciúmes, a inveja, que são obras, são frutos que vão afetar diretamente, vão destruir os seus relacionamentos. E por último, o apóstolo Paulo fala sobre alimentação. Ele fala sobre a glutonaria, ou seja, você comer além do que você se satisfaz. Você ir além daquilo que está te satisfazendo. Assim ele termina descrevendo as manifestações da carne. Se você percebe que a carne está se manifestando dessa forma na sua vida, é porque na guerra com o espírito está perdendo. Em contrapartida, se o espírito estiver vencendo essa batalha, é ele que vai se manifestar na sua vida. E o apóstolo Paulo também descreve as manifestações do Espírito, as obras, os frutos do Espírito Santo. E esses frutos podem ser divididos em 3 grandes áreas: aqueles relacionados a Deus, aqueles relacionados ao próximo, sociedade, e aqueles relacionados a você mesmo, ao indivíduo. O primeiro grupo dessas obras dos frutos do Espírito estão relacionados diretamente com Deus. E todo cristão deveria manifestar esses frutos. São o amor, a alegria e a paz. E por que todo cristão deve manifestar esses frutos? Porque Cristo é a única fonte verdadeira do amor, da alegria e da paz. Se você está conectado à única fonte verdadeira, você com certeza vai manifestar esses frutos em sua vida. O outro grupo refere aos dons, às manifestações do Espírito relacionados ao nosso próximo, à tua convivência em sociedade. E elas são a longanimidade, benignidade e bondade. É a paciência que você vai ter com o seu próximo, é a disposição em fazer o bem para com os outros e é você sempre suportar em amor. E por último, a outra área refere-se a si mesmo, a você como indivíduo. É a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. É você conseguir se controlar a sua carne através da ação do Espírito Santo em sua vida. Diante dessas manifestações da carne e do Espírito, desses frutos, você consegue entender, você consegue refletir e perceber quem está vencendo essa batalha em sua vida? Será que é a carne ou será que é o Espírito? Voltando ao início dessa mensagem, daquele índio que disse que tinha uma grande batalha, uma grande luta de cachorro grande dentro de si e que vencia aquele que ele alimentava mais. Quem você tem alimentado mais? A sua carne, com as coisas desse mundo, que são passageiras, com o materialismo? Ou o seu espírito, com as coisas que são do reino, com as coisas que são eternas? Aonde está o seu coração? Aqui na terra ou nas coisas
de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale ao seu coração. Em nome de Jesus.